aquele grande dom. Aquele grande dom. Amém. Nós sabemos, meus irmãos, que nos dias de Pedro, ele levou as mulheres daquele dia, aquelas irmãs cristãs que andavam no caminho do Senhor. Então, nos dias de Pedro, Pedro levou aquelas senhoras, moças, mulheres, mães, a olharem para Sara. Porque Sara deu um exemplo do que é ser uma verdadeira esposa. Que até mesmo chamou a Abraão de Senhor, mostrando-lhe respeito. Então Pedro, no seu dia, levou aquelas irmãs a olharem o exemplo de Sara, né? E isto ficou por todo o tempo, para cada era, cada irmã possa também olhar para o exemplo de Sara, para ser uma boa esposa, para ser uma boa mãe, vivendo uma vida cristã. E no tempo do irmão Branham, meus irmãos, né, Deus também deu o exemplo através da irmã Meda, né? Pedro levou as irmãs daquele dia a olharem para Sara. E nós temos nos nossos dias, né, já na nossa era, no nosso tempo, com os problemas, as lutas que nós enfrentamos na nossa era, nos últimos dias. Então, nós temos um exemplo aonde o irmão Branham mostra um exemplo para as esposas, as mulheres, as moças, as mães, para que elas possam olhar, né, e ver o que é ser uma boa esposa para o seu marido. Assim como Sara foi para Abraão, e Sara é um tipo da igreja, né? Da igreja de Cristo. E da mesma forma, o irmão Branham, aqui na mensagem, suas infalíveis palavras de promessa, nós vamos tomar aqui o que o irmão Branham mostra acerca da sua esposa. Que testemunho que o irmão Branham deu acerca da irmã Meda, ao qual hoje eu posso pregar, tomar este exemplo e levar as nossas irmãs a olhar para o exemplo da irmã Meda. Enquanto ela estava com o irmão Branham, então ela deu o exemplo de ser uma verdadeira esposa, uma cristã, né? Que Deus possa falar o coração das nossas esposas, das nossas irmãs, a seguir o exemplo de Sara, a seguir o exemplo da irmã Meda, para que as moças, as jovens, possam também olhar para as senhoras hoje e verem exemplos cristãos, de como hoje Deus também tem irmãs, esposas, mães, que podem dar o exemplo para as jovens da igreja, as filhas, certo? Porque, minhas irmãs, Deus nunca deixa sem ter um exemplo na terra. Sempre Deus manifesta e Deus deixa alguém para dar exemplo. Sempre vai ter. O profeta fala que Deus não deixa sem ter ao menos uma testemunha, né? Então, nós tomamos aqui a mensagem, as suas infalíveis palavras de promessa, parágrafo 128. Sabemos que a irmã Meda, ela também teve as suas fraquezas, né? Quando ela bateu a porta na cara do irmão Branham, e ela se agitou, ficou ali agitada e nervosa,
Irmão Brana não deu nem bola para aquilo, né? Irmão Brana saiu, foi lavar o carro. Mas Deus não gostou daquilo. Então nós temos que perceber que tem atitudes que nós tomamos que Deus pode não gostar daquilo. Talvez o irmão não dá nem bola para aquilo, a irmã não dá nem bola para aquilo, o pastor não dá bola para aquilo que fala, mas as pessoas, elas perdem o respeito. E quando elas perdem o respeito, Deus pode não gostar do que elas falam. E Deus não gostou do que a irmã Meda fez. E ela, por causa disso, ela teve um quisto, né? Foi isso, não foi? Um quisto. Então, na mensagem aqui, suas infalíveis palavras de promessa, parágrafo 128, o irmão Branham diz: eu disse, Senhor, eu tenho falado contigo agora por estes 2 anos, sim, 16 anos, mas eu disse os últimos 2 anos desde que aconteceu aquilo. Eu disse, Pai, ela nunca falhou em ser uma boa esposa. A irmã Meda, ela bateu a porta na cara do profeta. Mas o irmão Brana não levou aquilo em conta. E o irmão Brana, testificando da sua esposa para Deus, então o irmão Brana dizia para o Senhor, Senhor, ela sempre foi uma boa esposa. Ela nunca falhou em ser uma boa esposa. Mas o que era ser uma boa esposa para o irmão Brana? Porque se uma boa esposa ter estas qualidades que o irmão Brana diz aqui, é o que eu quero ver na minha esposa, os meus irmãos vão ver nas suas esposas. É o que Deus vai manifestar nas cristãs hoje, né? Sabemos que com as melhores qualidades que as mulheres possam ter, uma boa esposa, sabemos que todo mundo é humano, é sensível e muitas vezes fala alguma coisa e nós simplesmente temos que deixar para lá, certo, meus irmãos? Então, o irmão Brana diz aqui, ela nunca falhou em ser uma boa esposa para mim. Quando eu me apronto para ir aos serviços, nunca, nenhuma vez ela reclamou. Nenhuma vez. Então isso quer dizer, minhas irmãs, vamos aprender com o que o irmão Brana diz, né? Nenhum homem gosta de uma mulher reclamona em casa, que em tudo reclama, se falta, reclama, se tem, reclama. Tudo é motivo para viver reclamando. O pastor Osmar sempre falava, né, que o homem e a mulher, quando fica velhos, fica uma velha reclamona e ele um velho resmungão. Só resmunga. Ela reclama e ele resmunga. Reclama e resmunga. Agora, uma boa esposa para o irmão Brana, como ele testifica aqui, acerca de Meda, que ela nunca reclamava dele. Ela não reclamava. Ela era uma mulher, uma esposa satisfeita. Ela era uma mulher feliz. Ela não via motivos para reclamar. Problema quando as mulheres, elas veem motivos para reclamar. Se você for procurar um casamento, um motivo, irmã, para reclamar, o diabo vai te mostrar um monte. Mas se você procurar motivos para agradecer, Deus vai te mostrar um monte de coisas que seu marido faz, que seus filhos fazem, que você, ao invés de reclamar, você vai agradecer a Deus. Quando eu me apronto para ir aos serviços, nunca nenhuma vez ela reclamou, nenhuma vez. Tem sempre as minhas roupas limpas e minhas camisas lavadas, e tudo. Isso quer dizer, ela cuidava
do lar. Ela cuidava da casa. Ela cuidava das roupas do irmão Brana. Isto era cuidado com o esposo. Cuidar das roupas, cuidar das camisas. Tudo em ordem, tudo no lugar. Isso é cuidado, é zelo que ela tinha para com o profeta. E uma mulher, quando ela cuida das roupas do seu marido, e vai, e lava, e passa, ela está tendo cuidado. Irmãs, isto é uma cristã no seu posto de dever, no seu ofício do lar cristão, certo? É onde a irmã é abençoada por Deus, cuidando do seu esposo. Da mesma forma o marido cuidando da sua esposa, né? Quando ele vê ali que ela tem falta de alguma coisa, uma necessidade, uma roupa, um sapato, um vestido, e então ele vai e supre aquela necessidade, ou quando ele vê que ela tem falta ali de uma atenção, de ficar conversando um pouquinho. Às vezes a mulher simplesmente quer atenção, quer conversar. Então o marido também tem que fazer sua parte e falar com a sua esposa, conversar com a sua esposa, dar atenção a ela, né? Muitas vezes ela só precisa de um ouvido, você tem dois. Então, às vezes tem mulher que precisa dos dois, né, meus irmãos? Tem mulher que ela só quer seus dois ouvidos, só para poder conversar e, né, desabafar o dia a dia. E o homem, então, ele vai e faz a sua parte também. Então, nisto, tem um casamento ali, andando, procurando um servir ao outro. Então, o irmão Brana diz aqui, e tem tudo pronto para mim. E então, quando volto para casa, estou tão cansado, eu não posso, e geralmente uma mulher quer que o seu marido esteja com ela. O irmão Brana saía para as campanhas, ela preparava tudo para o irmão Brana, as roupas, tudo passadinho, tudo lavadinho, tudo engomadinho, tudo certinho, tudo cheiroso. Cuidava do profeta. E o irmão Brana ia para as campanhas, viajando, a serviço do Senhor. E ele passava, às vezes, meses fora, semanas fora. E quando voltava, o que a mulher quer quando o homem passa muito tempo fora? Conversar. Quer desabafar. Ela quer os ouvidos do marido. Ela quer os ouvidos do marido. Não é verdade, meus irmãos? Ou estou enganado? Mas, meus irmãos, vamos aqui, né? Geralmente uma mulher quer que o seu marido esteja com ela. E eu chego, o tumulto das pessoas, o que eu tenho que fazer? Saio para uma viagem de caça, ou uma pescaria. Irmão Brana ficava muito tempo fora, quando voltava, ele nem ficava com a sua esposa ali, ele queria relaxar, e o que ele ia fazer? Ia caçar, ia sair com os amigos. Né? Quantas vezes as mulheres, se o irmão vai sair com os irmãos, a mulher já reclama. Né? Agora, olha o que o irmão Brana diz da irmã Meda. Saio para uma viagem de caça ou para uma pescaria, ela já reclamou alguma vez? Nem uma vez. Ela ficava quietinha, porque ela sabia do ofício do profeta. Ela sabia que ele precisava daquilo, que ele precisava ir para o mato, para a caça, a pescaria. Para o irmão Brana, era apenas uma desculpa para que o irmão Brana pudesse estar na presença de Deus, lá no meio do mato. Lá no meio do mato, né? Então, a irmã Meda, ela não reclamava do irmão Brana. Mesmo quando ela ficava um bom tempo sozinha ali, e depois o irmão Brana chegava, e então o irmão Brana ainda ia caçar, pescar, né?
Será que se nós falar, meus irmãos, vamos pescar amanhã, será que as nossas esposas vão reclamar, mas vai sair? Não tem coisas para fazer aqui em casa? Você mal chegou, mas a irmã Meda nunca reclamou. Então as irmãs têm que aprender, minhas irmãs, a não reclamar. Entender o seu marido, certo? Por quê? Porque quando você respeita o seu marido, você está fazendo como Sara, que Abraão chamava de Senhor. Porque tinha respeito por Abraão. Ela já reclamou alguma vez? Nenhuma vez. Ela vai e arruma minhas roupas e me deixa seguir adiante. Ah, mas você vai sair de novo? Sozinho você não vai. Sozinho você não vai. Você já vai viajar de... Não. E ela deixa seguir adiante. Está tudo bem. A pobre companheira com 44 anos de idade, cabeça branca como a neve. 44 anos de idade, cabeça branca como a neve. De pé, entre mim e o público. Eu disse, então, minhas irmãs, temos que tomar, na mensagem do profeta, estas coisinhas, para que o lar possa ir bem. Porque o homem tem que fazer sua parte. Marido tem que fazer sua parte. Certo? E a mulher, a irmã, também tem que fazer sua parte. E quando cada um faz a sua parte um pouquinho, o lar é abençoado. Quando um consegue entender um pouquinho o outro, não precisa ser muito. O que o apóstolo São Paulo ensinou aos maridos? A nós, meus irmãos. O que o apóstolo São Paulo nos ensinou? Quando o irmão me liga com algum problema, eu tenho que levar ele lá em São Paulo. Lá nos ensinamentos de Paulo. Eu falo, meus irmãos, olha o que Paulo ensinou. Vós, marido, coabitai ou vivei com vossas esposas com entendimento. Os maridos, nós temos que sabermos entender as nossas esposas, né? Entender como ela acorda, como ela está lá no meio-dia, como ela está 5 horas da tarde, como ela está 8 horas da noite, que ela muda o seu humor durante o dia, né? Então, Paulo coloca esta responsabilidade no homem. Vós, maridos, aprendam a viver com suas esposas com inteligência, com entendimento. Opa, agora não é a hora de eu falar com ela, que se eu falar com ela vai dar briga. Não fala, deixa para lá, só escuta. Ah, ela está falando, só escuta, quieto. Isto você mostra a sua autoridade. Não é você sair lá e brigando com a sua esposa, e discutindo com a sua esposa, e combatendo a sua esposa, por quê? Você vai estar colocando lenha na fogueira. Só vai virar um incêndio aquele lar. Um incêndio, porque ela já está pegando fogo, de nervosa, e você vai ficar cutucando, põe lenha. Não, quieto, quietinho. É assim que você domina a situação. É assim que nós, maridos, dominamos a situação. Não é discutindo, nunca discutindo. Mas entendendo, com entendimento. Opa, agora não. Deixa para depois. Né? Então, meus irmãos, Irmão Branco diz aqui. Eu disse, Deus, ela não quis dizer aquilo naquela manhã. Ela realmente não tensionava aquilo. Pai,
suas ações mostram que ela não quis dizer aquilo. Ela simplesmente estava nervosa. O irmão Branham teve entendimento. Ele soube entender a sua esposa quando ela bateu a porta na sua cara. Que ela saiu nervosa. Ah, mas você faz tudo para esse menino também. Quando ela foi corrigir José. José estava fazendo arte. E então, ela foi corrigir José. José pegou e correu para os braços do irmão Branham. Irmão Branham, como um pai, abraçou José e não deixou ela corrigir ele. E ela o que fez? Ela saiu nervosa e foi para o quarto. Sem querer, sem intenção. Irmão Branham falando e ela bateu a porta na cara do profeta. Agora, o irmão Branham não ficou lá, você não pode fazer isso comigo não, porque eu sou seu esposo, você tem que ter respeito comigo. Não, o irmão Branham não deu nem bola, porque o irmão Branham teve entendimento. O que o irmão Branham entendeu? Entendeu que ela estava nervosa, não era hora de discutir. Você vai discutir com a pessoa nervosa? Se você vai discutir com a pessoa nervosa, ela vai ficar mais nervosa ainda. Suas ações mostram que ela não quis dizer aquilo. Ela simplesmente estava nervosa. 129. Então, ajuda-me pela 5ª vez que isto tem sido feito. Desde os esquilos, a irmã Branham mostra as 5 vezes que aquilo havia sido feito. As 5 manifestações do grande dom. Aquele grande dom. O dom da palavra falada. Certo? A irmã Branham entra. A irmã Branham está contando aqui um testemunho do que aconteceu com a irmã Meda. E esse testemunho era a 5ª manifestação que Deus operou através do irmão Branham aquele grande dom. Certo? Desde os esquilos foi o primeiro, certo? Deus falou, peça, aonde você quer os esquilos? Quantos esquilos você quer? Eu quero 3, Senhor. Então peça, aonde você os quer? Deus falou com o irmão Branham, eu os quero ali, Senhor. E apareceu um esquilo, o irmão Branham, matou. O irmão Branham foi lá, pegou, colocou no embornal, e o outro? Eu quero ali, Senhor. E matou. Irmão Branham, isso não é uma visão. Não tinha esquilo lá. E apareceu. E o irmão Branham foi até lá. E ele viu ali o esquilo sangrando, porque ele caiu morto. Porque ele estava vivo. Porque Deus havia criado aqueles esquilos. O poder da palavra falada. E tudo quanto pedirdes, lhes será feito. Tudo que você pedir, lhes será feito. Tudo que lhes pedir, lhes será feito. Fale a palavra. E Deus estava trazendo aquela fé ao irmão Branham, trazendo aquele grande dom ao irmão Branham, manifestando aquilo, porque o irmão Branham, ele foi o homem que estava de pé novamente, o homem restaurado. O poder que Adão perdeu, da palavra falada, de falar, eu quero a maçã aqui na minha mão, e a maçã estava na mão de Adão. O homem havia perdido aquele poder, porque Deus tinha colocado Adão como um Deus menor no jardim do Éden. Um Deus menor, diz o irmão Branham. Um filho de Deus é um Deus menor, diz o irmão Branham. Certo, meus irmãos? E um Deus menor tem a palavra falada. Por quê? É o que o Senhor Jesus Cristo disse: se minhas palavras estiverem em vós, se minhas palavras, é Deus falando através do homem,
então o irmão Brana pegou aquele outro esquilo e já ia embora. E Deus falou, opa, espere. Espera. Eu pensei que você tinha me dito 3. Fale a palavra, William Brana. E os irmãos já sabem da história. Irmão Brana, eu quero que esse esquilo saia daqui, corra para aquele arbusto, suba naquela árvore e eu vou matar ele ali. E de repente começou o barulho aqui, o irmão Brana olhou, o esquilo está e pá! O poder da palavra falada. Aqueles esquilos foram criados pela palavra que o irmão Brana falou, saiu da sua boca. É isso aqui, meus irmãos. São Marcos 11, 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Então foi a primeira vez que Deus manifestou o poder da palavra falada através do irmão Brana. A segunda vez foi a ressurreição do peixinho. Os irmãos conhecem a história. O irmão Brana diz aqui, na ressurreição do peixinho, o irmão Brana diz, na mensagem em Hebreus, capítulo 2, terceira parte, parágrafo 41. O irmão Brana diz aqui, ora, certa vez, ele precisava de algum dinheiro. Quem que não precisa de dinheiro, meus irmãos? Quem não precisa de dinheiro, levanta a mão aí. Os irmãos estão bem, né? Ninguém levantou a mão. Vocês estão com vergonha não, né? Até Jesus, certa vez, precisou de dinheiro. Ah, meus irmãos, você acha que Jesus não precisou de dinheiro? É, o irmão Brana está falando aqui, ó. Hebreus, capítulo 2, terceira parte, parágrafo 41. Ora, certa vez, ele precisava de algum dinheiro. E ele disse a Pedro, olha o que ele falou para Pedro. Os outros pensam, ah, Jesus não precisava de dinheiro. Precisou, né? É o irmão Brana que fala aqui, ó. Ora, certa vez ele precisava de algum dinheiro. E ele disse, Pedro, vem cá, Pedro, vem cá. Tem um peixe que há algum tempo atrás ele engoliu uma moeda. Irmão, você me perdoa, eu estou no púlpito, mas eu gosto disso. A forma como o irmão Brana coloca as coisas. Pedro, tem um peixe, como que ele sabia que tinha um peixe que tinha engolido uma moeda há algum tempo atrás? Porque ele era Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. Alguém tinha perdido aquela moeda no mar, meu irmão, não era num poço não, no mar, e Deus tinha um peixe lá que foi, engoliu aquela moeda, e aquele peixe ficou ali, ninguém pescou aquele peixe, porque um dia, o Senhor Jesus precisava de algum dinheiro. Ai, meus irmãos. Pedro, tem um peixe que engoliu uma moeda há algum tempo atrás. Só que ele engoliu só o suficiente o quanto nós necessitamos. Oh, vou achar uma mina de dinheiro. Era peixe, não era uma baleia, né? Era peixe, um peixinho, né? Ele engoliu uma moeda, peixe, ou Pedro, que supria as nossas necessidades. É isso que eu creio em Deus. Certo, meus irmãos? Que Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe do que nós necessitamos. Ele sabe que nós precisamos comer. Nós precisamos de vitamina para o nosso corpo, proteína. Ele sabe que nós precisamos vestir. Ele sabe. Ele sabia daquele peixe lá no mar. Quanto mais ele não sabe de um filho, o que cada um de nós precisamos. Ele sabe. Né? Ele sabe. Só que ele espera, não nós ficar mendigando pão. Ô
Vamos aprender isso. Deus não espera que nós vivamos mendigando o pão. O que é mendigar o pão, meu irmão? É ficar pedindo para o irmão, pedindo para isso, pedindo para a política, pedindo para a prefeitura, e pedindo emprestado, e pedindo. Não! Vamos aprender. Ele sabe, você tem que pedir para Deus. Porque ele vai falar assim para você, ó, o mesmo que ele falou para Pedro. Você está precisando de dinheiro? Então, Pedro, tem um peixe que há algum tempo atrás ele engoliu uma moeda. Só o suficiente. O quanto nós necessitamos. Vá, lance o anzol. É isto aqui. A pessoa tem que lançar o anzol. Certo, meus irmãos? A pessoa tem que ir lá no mar, lançar o anzol. Você tem que sair e lançar o anzol. Sai procurando emprego, sai procurando uma... Deus proverá, meu irmão. Deus proverá. Coloca a sua causa na mão de Deus e deixa Deus bater na sua porta. Com uma cesta básica, Deus proverá. Não precisa ficar mendigando pão, mendigando pão, mendigando pão. Lança o anzol. Você tem que aprender a lançar o anzol. Certo? Aquele peixe não ia sair lá do mar para bater na sua casa, não. Pedro teve que ir lá no mar, lançar a rede. Você tem que sair para procurar um emprego, sair para procurar uma vida melhor, honesta. Mas depende de você. Depende de nós. Certo, meus irmãos? Agora, eu estou com falta, eu estou necessitado, e eu vou ficar lá em casa. Não, você vai se esforçar, você vai levantar, você vai batalhar, e você vai dobrar o seu joelho, porque Deus conhece as nossas necessidades. Vá, lance o anzol. O que Deus fez? Mas aonde? Pedro ficou perguntando, mas aonde que eu vou caçar emprego? Aonde que eu vou lançar o anzol? Pedro, só lança o anzol. Você tem que ter fé para lançar o anzol. Certo, meus irmãos? Você tem que ter fé. E Pedro foi lá no mar e lançou o anzol. O que Jesus falou para ele? Lança o anzol, que eu vou mandar o peixe lá no anzol. Vá, lança o anzol, eu o mandarei até ali. O peixe. Pedro vai lançar o anzol. Vai lá naquele anzol. Vai ter um monte de anzol no mar. Mas você vai lá naquele anzol. Você vai lá naquele irmão. Porque ele está orando. Ele está buscando de todo o coração. E eu vou suprir as suas necessidades. Tira aquela moeda da sua boca, porque ele mesmo não pode usá-la. Vá e pague a ele nosso dízimo e tributo. Amém. Amém. É isso, meus irmãos. Eu creio em Deus assim. O que eu posso fazer? Eu creio em Deus assim. Parágrafo 42. Hebreus 2, terceira parte. Lembrando diz aqui. E há poucas semanas atrás eu vi um peixinho morto, deitado na água. Todos vocês ouviram essa história. Aí está o irmão Wood e o seu irmão e outros ali para testemunharem isto. E aquele peixinho estava morto por meia hora na água, aquele peixinho morto. Deus tinha mostrado para ele. E o irmão Branham então viu aquele peixinho ali morto meia hora na água, com suas entranhas puxadas para fora da sua boca. E o grande Espírito Santo desceu, depois dele ter dito um dia antes. O Espírito Santo tinha falado para o irmão Branham: você verá a ressurreição de um pequeno animal. Você vai ver a ressurreição de um pequeno animal. E quando o irmão Branham estava lá na pescaria, ele olhou e viu o peixinho, com as entranhas, tudo para fora. E na manhã seguinte, um pouquinho depois do sol nascer, nós vimos aquele peixinho
não mais do que deste tamanho, quando o Espírito do Senhor desceu e disse: peixinho, Jesus Cristo te faz perfeito. Irmão Breno falou a palavra, peixinho, Jesus Cristo te faz perfeito. Irmãos, vamos parar um pouquinho aqui, né? O que Jesus falou? Sede vós perfeito. Certo, meus irmãos? Muitas vezes nós estamos na condição desse peixinho, morto, com as entranhas tudo para fora, com a vida tudo bagunçada, certo? Com a vida destroçada, casamento destroçado, tudo para fora, uma vida espiritual morta. Mas olha o que o irmão Brando disse: peixinho, Jesus Cristo te faz perfeito. É Ele que nos faz perfeito, meus irmãos. Ele falou: sede vós perfeito, mas é Ele quem nos faz perfeito. E aquele peixe morto que estava boiando em cima da água por praticamente meia hora, voltou à vida e nadou para longe o mais rápido que pôde. Oh, bendito seja o nome do Senhor, quão maravilhoso Ele é. Certo? Então ali foi a segunda vez que Deus manifestou o poder, aquele grande dom. Deus estava, meus irmãos, aperfeiçoando, manifestando através do irmão Brana este grande dom, que é a palavra falada, que é a terceira etapa. O sinal que segue a terceira etapa, a palavra falada. Houve os sinais na mão, o sinal do discernimento, que seguiu a primeira e segunda etapa. E o irmão Brana, então, ele foi e explicou esse sinal na mão para os pregadores. Ó, vocês fazem assim, assim, assim. E os pregadores foram, e surgiu um monte de personificadores, imitadores, curando as pessoas também, porque o irmão Brana havia explicado o dom, o sinal que seguia a primeira, segunda etapa. Certo, meus irmãos? E surgiu um monte de personificadores, imitadores. E Deus corrigiu o irmão Brana. Eu te disse para você não explicar, e você foi e explicou. Mas este grande dom, a terceira etapa, existe um dom que acompanha a terceira etapa. A terceira etapa foi a revelação da palavra. A revelação dos 7 selos. Os ungidos dos últimos dias, parágrafo 262, na tradução da Voz de Deus. A terceira etapa foi a abertura da palavra. A revelação dos 7 selos. Mas existe um dom que acompanha a terceira etapa. Existe um sinal que acompanha a terceira etapa. Existe uma manifestação que acompanha a terceira etapa. Por isso que este grande dom, o irmão Brana falava, é a terceira etapa. Porque faz parte da terceira etapa. Esse sinal, esta manifestação, este poder criativo, este poder da palavra. Diga a montanha, mova-te e lança-te. Este grande dom, Deus então estava trazendo de volta ao homem, ao irmão Brana. E então ali, na ressurreição do peixinho, você vê a segunda vez que isso manifestou. O irmão Brana diz aqui: desde os esquilos e então lá embaixo em quem está aqui. Então os filhos da irmã Watmuz, quando o irmão Brana contou o testemunho dos esquilos, que Deus havia criado os esquilos para aquela viúva, lá na casa daquela viúva, e Deus foi e contou aquele testemunho, aquela manifestação, e ela então, cheia de revelação, falou para o irmão Brana: irmão Brana, isto é a pura verdade. E Deus gostou daquilo. Irmão, toma cuidado com o que você faz. Deus pode não gostar. A irmã Meda bateu a porta na cara do profeta. Bateu a porta na cara do seu esposo. Deus não gostou. Mas quando a irmã Watmuz, aquela viúva, falou:
Eu creio nisto, é a pura verdade, irmão Brana. Deus gostou daquilo. E na mesma hora Deus falou para o irmão Brana, ó, fala para ela pedir o que ela quiser, agora, que lhe será feito. Tudo quanto pedirdes, lhe será feito. Ah, irmão Brana, mas... Irmão Brana deu opção para ela, porque você não... A cura da sua irmã paralítica, a restauração dos seus pais já idosos. Irmã, peça $1 milhão. Se não cair aqui nesta sala agora, eu sou um falso profeta. Peça. Peça. Ela teve que falar a palavra. Ela teve que falar a palavra. Poderia ser salvos meus 2 filhos. Eu os dou em nome do Senhor Jesus Cristo. Certo, meus irmãos? Foi a 3ª vez que Deus operou o poder da palavra falada com o irmão Brana. Ali com a irmã Hatmuz. E depois, a 4ª vez, foi a tempestade da montanha, o culto que nós fizemos ontem. Por que você não dá uma volta comigo? Você não quer dar uma volta comigo? Para mim poder manifestar o dom da palavra falada com você? Deus chamou o irmão Brana. Sobe na montanha, com a tempestade, nuvens negras, chuva, neve, granizo. Irmão Brana correndo para baixo, fugindo da nuvem, fugindo daquela tempestade. Deus falou, pare, volte. Eu quero manifestar aquele grande dom através de você. E então o irmão Brana simplesmente falou, tempestade, pare. Que dentro de alguns minutos o sol brilhe novamente. E tudo então aconteceu conforme o irmão Brana falou a palavra. Certo, meus irmãos? E aqui a cura da irmã Meda foi a 5ª vez. Certo? A cura da irmã Meda foi a 5ª vez. Exatamente tão certo. Lá veio aquela luz, pendendo lá embaixo. E ela disse, fique de pé. Então o irmão Brana viu, o irmão Brana contando ali, o irmão Brana estava caçando. A irmã Meda, ela ia fazer uma cirurgia para tirar aquele quisto. Porque se não tirasse aquilo, poderia virar maligno. E ela poderia morrer. O irmão Brana queria que aquilo fosse feito depois do Natal. Porque o irmão Brana estava caçando, estava longe, lá no meio do mato. Então o irmão Brana permitiu que ela fizesse aquela cirurgia, mesmo o irmão Brana estando longe. Porque ele temeu que algo pudesse acontecer de mal com ela, se não fosse tirado aquilo imediatamente. Um quisto do lado esquerdo. E então estava tudo pronto. O irmão Brana lá no meio do mato, Deus, uma luz apareceu para ele. E então o irmão Brana diz aqui, e desta vez, exatamente, tão certo, lá veio aquela luz, pendendo lá embaixo, e ela disse, fique de pé. Ei, glória. Quando essa luz chega, meus irmãos, e eu me levantei, ele disse, o que tu disseres, assim será. Aquela luz é Cristo, certo? A mesma luz que apareceu para Saulo a caminho de Damasco. Quem és tu, Senhor? É o Senhor Jesus Cristo. E aquela luz apareceu para o irmão Brana e falou para ele, São Marcos, capítulo 11, versículo 23. Falou, citou a palavra para o irmão Brana. Vai, usa o dom, creia na palavra, manifesta este grande dom. Aquele grande dom. O que tu disseres, assim será. Eu disse, a mão de Deus dissolverá o tumor antes da mão do médico poder tocar nele. Você tem que falar. Você tem que falar.
Mombrana falou, meus irmãos, que quando Deus falou, haja luz, Deus creu na sua própria palavra e houve luz, porque é a palavra. E quando você fala, quando você pede a Deus, fala que a mão do médico, fala, talvez você tenha um enfermo na sua casa, que a mão do Deus Todo-Poderoso tire aquele tumor, antes que a mão do médico toque nele. Amanhã à noite, a senhora Norman estará aqui. Eu não telefonei para ela. Isto foi bem. Billy e Lois estavam me esperando. Fomos para Shreveport. Fomos para o telefone para telefonar quando chegamos ali. Ela havia saído para o médico. E a senhora Norman teve que ajudá-la. E a enfermeira no quarto para preparar a sua roupa para ir para a mesa. E eles levaram os aparelhos com os diagramas e os raios-x e coisas assim. Ele disse: como está se sentindo, senhora Branham? Ele disse: e o médico? Nós abrimos a carta para ver o que ele escreveu nela. Para aquele médico dizia: a senhora Branham é uma mulher muito distinta. E o seu esposo é um excelente homem. Ele é um curador pela fé. Mas ele não discorda com a sua operação. Certo, irmãos? Olha que coisa. Mesmo irmão Branham tendo toda a fé, sendo um curador pela fé em nome do Senhor Jesus Cristo, ele não foi contra uma cirurgia, tomar um remédio, ir no médico, certo? Você tem toda a fé e pode fazer essas coisas. Certo? Doutor, isto deve ser retirado imediatamente. Isto, nós tínhamos lido isto, vem, aquele tumor tem que ser tirado logo, ou a senhora Branham morrerá. E então, logo que o médico veio para levantar o lençol, para tocar no seu lado, para ver, ele já tinha visto ali no raio-x, aquele tumor, aquele quisto estava ali no lado esquerdo. Ele já sabia onde estava. Então, quando ele foi levantar o lençol, para ver ali o lugar aonde ia ser feita aquela cirurgia, ele havia saído para o médico. E o médico, irmão Branham diz aqui, então logo que o médico veio para levantar o lençol, para tocar no seu lado, olha, quando ele levantou o lençol, o irmão Branham estava lá no meio do mato, falando a palavra. Ele levantou o lençol, ele ia pôr a mão ali. E a oração do irmão Branham é antes que a mão do médico toque nele. Antes que a mão do médico, antes que a mão do médico, o médico levantou o lençol, o irmão Branham lá no meio do mato, distante, falando que a mão do Deus Todo-Poderoso toque, tire aquele tumor, antes que a mão do médico toque nele. E então logo que o médico veio para levantar o lençol, para tocar no seu lado, algo muito frio veio sobre ela. Ela sentiu algo frio, um arrepio. Algo frio, ela sentiu aquele tumor desaparecer. Ela sentiu. Algo muito frio veio sobre ela. E o tumor desapareceu. Não havia tumor algum. E o médico, ela ali deitada, e ele tocou, e ele disse: senhora Branham, aquele tumor estava do lado esquerdo, não estava? Ela disse: sim, senhor, estava. Então ele a colocou debaixo do aparelho de raio-x, ele foi e apanhou os seus diagramas, passou por todo o exame outra vez. Ele disse: senhora Branham, eu não posso explicar isto, mas aquele tumor não está mais ali. Amém, glória a Deus. Aquele tumor desapareceu. 136, suas infalíveis palavras de promessa. Agora, esta é a verdade. Então me ajudem. O Deus Todo-Poderoso sabe que isto é a verdade. Ali de pé, vem. Exatamente como isto foi contado. Exatamente como eu estou contando. Como o irmão Branham contou.
Mas as mãos do médico, disse ela, não estavam longe dele. Olha, meus irmãos. Ela diz, as mãos do médico não estavam longe. Na hora que ele foi tocar, tirou o lençol, foi tocar, ela sentiu algo frio e foi curada. Era a mão do Deus Todo-Poderoso. E Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, nesta noite, meus irmãos. Mas as mãos do médico, disse ela, não estavam longe dela, quando algo frio veio sobre ela. Ela dificilmente tinha que ser ajudada pela senhora Norma e outros, e o pessoal ali atrás pode te contar a respeito disso. Ser ajudada na mesa. E o diagrama e os raios-x e tudo ali do tumor, e ali não havia nenhum sinal daquilo. E desde então ela não teve mais nenhum sintoma. E aquilo foi apenas há cerca de 2 semanas antes do Natal. Deus continua fiel à sua palavra. Deus continua fiel à sua palavra. Ambos, céus e terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Deus continua a ser o mesmo Deus nesta noite. Você não está feliz por isso? Que Ele continua o mesmo Deus, e tudo quanto pedir, crendo que será feito, receberás. Pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Crê você nisto? A congregação responde amém. O Pai Celestial, o qual é minha testemunha, com esta Bíblia sobre o meu coração. O Pai Celestial, com esta Bíblia sobre o meu coração, é minha testemunha, diz o irmão Brana. Sabe que palavra por palavra que isto é a verdade. Como eu contei, que bem faria para mim dizer algo errado, amigos? Para que estou dizendo isto? Diz o irmão Brana, para que eu estou pregando isto nesta noite, meus irmãos? Para que eu estou pregando isto esta noite? Para que isto? Para que estou dizendo isto? Para que isto possa te encorajar a crer. Para que isto possa te encorajar a crer. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tudo que Deus operou através do Senhor Jesus Cristo, sinais e maravilhas, Deus operou na igreja no dia de Pentecostes. Deus manifestou a mensagem através do Senhor Jesus. E Deus manifestou a mensagem na igreja através do Espírito Santo. Deus manifestou os sinais. E os sinais seguirão aos que creem. E então Deus manifestou os sinais na igreja no Pentecostes. Certo, meus irmãos? Quando Pedro, ali na porta daquela igreja chamada Formosa, e aquele homem estava ali já há muito tempo, paralítico, e ele pedindo esmola. Uma ajuda, Senhor, uma ajuda, Senhor. E Pedro, diz o irmão Brana, falou para ele, prata e ouro eu não tenho, mas Pedro falou a palavra, o que eu tenho, eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Era a palavra falada, meus irmãos. E tudo quanto disserdes, lhe será feito. Para que eu estou pregando isso, meus irmãos? Porque o que Deus manifestou através do irmão Brana,
Deus vai manifestar através da sua igreja. O que Deus manifestou através do irmão Brana, estas 5 manifestações da palavra falada, Deus vai trazer estes sinais, aquele grande dom, através da sua igreja. Crê você nisto? Parágrafo 138. Aqui está o encerramento. Presta atenção. Suas infalíveis palavras de promessa, parágrafo 138. Agora, aquele grande dom, outros eu tenho tentado explicar e dizer como foram feitos. E houve personificadores. Este grande dom, ele não explicou. Por isso não tem personificação nesse grande dom. Quando Deus manifestar isto em nós, será Deus, será Deus. Porque não vai ter imitação. Não vai ter imitação neste grande dom, operando através da sua igreja. Agora, aquele grande dom. Outros eu tenho tentado explicar e dizer como foram feitos. Este não pode ser explicado. Nem João explicou. Nem João explicou. Porque este não pode ser explicado. Este grande dom não pode ser explicado. O irmão Bruno explicou. Nem João pôde explicar. Porque isto será uma manifestação dos filhos de Deus. Será uma manifestação que Deus vai operar. Tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Este não pode ser explicado. Sim. O que nós temos que fazer, meus irmãos? Presta atenção. O que nós temos que fazer? Simplesmente espere. Espera. Simplesmente espera. Espere. Simplesmente espere. Isto não estará em operação perfeitamente agora, no tempo do irmão Brana. Não estará em operação perfeita agora, no tempo do irmão Brana. Espere até que aquele concílio de igrejas traga aquela perseguição. Quando vier a perseguição, meus irmãos, espera. Quando vier a perseguição da união das igrejas, quando vier aquela perseguição, será quando isto acontecerá. Será quando isto acontecerá. O que nós temos que fazer? Espera. Simplesmente espera. Ele operará em nós. Crê você nisto? Então, para terminar, meus irmãos, adoção, terceira parte, mistério predestinado de sua vontade, parágrafo 80. Adoção, terceira parte, parágrafo 80. Voltando diretamente a Gênesis, ao original, o que é isto? Agora, o mundo e a natureza estão gemendo, clamando, tudo está movendo. O quê? Para a manifestação dos filhos de Deus. Certo? O irmão Brana cumpriu São João 14:12. E Deus cumpriu através destas 5 manifestações da palavra falada. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras, e obras maiores fareis. Criar esquilos. Obras maiores fareis. Certo, meus irmãos? E tudo quando pedir, lhe será feito.
Isso cumpriu com o irmão Branham. Mas aqui o irmão Branham diz, para a manifestação dos filhos de Deus, quando verdadeiros filhos, filhos nascidos, os filhos totais, falarem e suas palavras forem sustentadas. Eu creio que estamos à margem disto agora mesmo. Sim, Senhor, diga a esta montanha e que isso aconteça. Querido Pai Celestial, sabemos que o Senhor quer manifestar em nós a Tua palavra a cada dia, Senhor. E nós precisamos ter esta fé, Pai, para que o Senhor possa mover através de nós e usar nossas cordas vocais, para que o Senhor cumpra a sua palavra através de nós, Senhor. Como diz a tua palavra, é chegado o tempo quando o Senhor vai manifestar a manifestação dos filhos de Deus. E esta manifestação é através da palavra falada que o Senhor vai operar na sua igreja quando vier aquela pressão da união das igrejas, no nome do Senhor Jesus. Nós cremos nisso, Senhor. Amém.